o feitor de escravos. Agora, o que é um cativeiro espiritual? Lugar sem saída, de grande angústia, de medo e onde não há esperança. Então, quando alguém diz para você, pastor, eu tenho medo. É comum você trabalhar na vida de pessoas que fizeram alianças espirituais perversas, e ele ouvir vozes, dizer assim, pastor, o inimigo está dizendo que vai me matar. Quando você entra na aliança com Jesus, de fato o inimigo não vai poder mais te tocar, mas você tem que crer nisso. E não importa muito aquilo que eu creio. Eu sou pastor e eu ensino muito bem a minha igreja. Eu sou pastor e eu sou um bom professor. Eu sou um pastor e eu sou um bom mestre. Eu sou pastor e eu sou um bom pregador. Isso não importa. Importa é aquilo que aquela pessoa que está aprisionada vai acolher no coração e vai crer. Se ela entender que aquele lugar é um lugar que ela não vai sair nunca mais, ela não vai sair nunca mais. Por isso que você tem que contar, gente, com o Espírito Santo de Deus. Tem gente aprisionada em cachaça, em droga. Tem gente aprisionada, gente, nos maus costumes. Gente aprisionada na violência verbal, que diz, eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo sair disso. Gente que é levado, não por livre vontade, mas acaba sem forças. Você consegue entender que tem pessoas que já nascem assim? Vamos pensar que esse Plétio, Salomão Norfolk, essa história é uma história real. Ele escreveu um livro a respeito desse cativeiro dele. Esse filme, 12 anos de escravidão, ele ganhou Oscar, por retratar a realidade cruel dos cativeiros e das prisões dentro da escravidão americana. Vamos dizer que esse homem tivesse um filho no cativeiro. Ele ia sair, mas o filho dele não ia sair não, gente. O filho dele ia ficar lá. As pessoas nascem e ficam lá, só é levado para o cativeiro caso haja um motivo. O indivíduo é preso porque comete uma infração, existe um monitoramento, guardas vigiam o local, cuidam para que o indivíduo continue no estado de prisão. Ele não consegue sair, é uma vária da vida, a sua própria vida está aprisionada. Às vezes parece um mal natural, mas é espiritual. Sintomas da prisão. O inimigo obriga a realizar tarefas e trabalhos sem fruto. O povo de Israel construíam as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Esgotar fisicamente através de esforços fatigantes. Aprisionar em vícios, hábitos repetitivos sem propósito. Destruir a capacidade do cristão de crer na liberdade. Manter um cativeiro perpétuo e infeliz, longe das promessas de Deus. Tem muita gente que você prega e fala assim, isso aqui não é para mim, é para você. Tem muita gente que perdeu a capacidade de crer em liberdade. Há uma turma que sai de dentro do cativeiro e começa a discutir o primeiro problema, que a conversão não é moleza não, gente. A conversão impõe uma realidade de contra-ataque das trevas. Eu me converti sozinho em casa. Eu me converti depois que um padre me deu uma Bíblia. O padre me deu a Bíblia, mandou eu ler alguns salmos, eu li a Bíblia inteira, me converti. Eu falei para ele que pensei que aquela Bíblia não era Bíblia de crente, ou era Bíblia, eu falei assim, essa Bíblia é de crente, padre, a gente é católico, essa Bíblia manda a gente fazer coisas que a igreja manda a gente fazer. Se não, essa Bíblia foi aqui assinada pelo Papa, acho que era Paulo VI, Bíblia católica. Falei, mas a Bíblia manda a gente para lá, e a igreja católica manda a gente para lá. Eu já preguei 3 vezes na igreja católica, eu amo ministrar a palavra de Deus, mas chegou uma hora que eu rompi com aquilo. E quando eu rompi com aquilo, não tive moleza não. Eu venho de uma família absolutamente católica, e na cabeça deles, eles não podiam entender, eu, evangélico, numa religião, entre aspas, de corte protestante. Minha esposa, então, veio de uma família espírita, acharam que ela estava doente. Você vai morrer? Está com alguma doença grave de morte? Fui perseguido. Aquelas pessoas que diziam serem meus amigos, foram embora. A conversão impõe a você uma mudança de vida. Moisés, ele não
quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer fora do palácio de Moisés, do que por um pouco de tempo. Isso diz a Bíblia, diz Hebreus, ter o gosto do pecado. Quando a gente fala sobre cativeiro, gente, você precisa entender isso. Olhe para mim. Você vai ter que querer romper com os laços de iniquidade. Tem amizades que te levam para longe de Deus. Existem prazeres que você acha que são prazeres. As festinhas que Satanás apronta, mas que querem manter você, sabe onde? Prisioneiro dele. Então eu quero que você entenda que existe uma batalha espiritual para manter alguém no cativeiro. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, disse ele a seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso, mais forte que nós, temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, diga caso de guerra, preste atenção que ele está se preparando, o inimigo sabe que você vai guerrear. Alistem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas e violentá-los através de seus fardos. Nós nascemos como filhos da liberdade. Gálatas 4, 28 e 31 diz que somos filhos da promessa como Isaac. Somos filhos não da escrava, mas livre. Mas o inimigo faz com que a igreja se torne escrava. Você quer ver uma coisa? Pesquisa científica. Isso é ciência. Mais de 50% dos homens dentro da igreja são viciados em algum grau em pornografia. Isso é pesquisa científica. E as mulheres não ficam longe disso não. Quando a gente fala, gente, de alguns temas, como adultério, deslealdade na aliança, a igreja está recheada de experiências de gente que vive em adultério, ou que viviam em adultério, lideranças. Não aceitei a Jesus, levantei a mão e está tudo bem. Aonde está escrito isso? Não, pastor. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Rapaz, vai ler a Bíblia. Faz uma exegese de 2 Coríntios capítulo 5. Lê o texto dentro do contexto. Pega o contexto remoto, pega o contexto próximo. Eu também sou formado em teologia, mas eu leio a Bíblia, não fico pensando um pedaço da Bíblia para justificar o meu pecado. Ah, mas maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, é verdade. Mas o maior está dentro de você se tua vida é pura. Porque se tua vida é cheia de sujeira, querido, o Espírito de Deus não habita na sujeira. Então, quando a gente fala sobre guerra, meu amigo, você tem que entender que você é filho da liberdade. E não filho da escravidão. Existe uma resistência à autoridade, nós ministramos sobre isso. Deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. O homem tenta fugir, ele manda o capataz atrás. O homem tenta fugir, ele manda o feitor de escravos atrás. Ele tenta fugir, ele tenta escapar, até que chega o quê? Um libertador. Moisés. Moisés é o libertador. E ele chega com uma autoridade que quem deu para ele foi Deus. E o inimigo diz, não deixo. Quando a gente fala sobre libertação infantil, crianças endemoniadas. Pastor, como é que uma criança pode ficar endemoniada? Bom, vamos perguntar para a Bíblia, porque a Bíblia responde a isso. Havia uma mulher, cirofenícia de nação, era grega, ouvindo falar em Jesus, foi atrás dele e disse, a minha filha jaz, minha filha, terrivelmente endemoniada em casa. Havia um homem que se aproxima de Jesus e diz, o meu filho está terrivelmente endemoniado, e seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E depois de Jesus expulsar o demônio, ele pergunta, Senhor, por que nós não conseguimos? Essa batalha aqui é diferente, querido. Essa casta, essa hierarquia só sai com jejum e oração. Mas nós queremos lutar com Satanás com armas que não funcionam.
com discussões infrutíferas, com posicionamentos teológicos que não vão levar a nada. O que importa é que a pessoa está dentro do cativeiro e não sai. Querido, se você não se mexer, se você não for corajoso de ir lá e colocar a mão na ferida, o espírito imundo vai continuar ali, ó, como mosca em cima da ferida. É tanta conversa mole jogada fora. Eu fiquei ouvindo tanta besteira do tal do Baleia Azul, no grupo de pastores. Não porque a depressão, não porque a ciência, não porque... Ninguém fala do espírito de suicídio que está por trás desse desafio. Ninguém fala sobre isso. Ninguém toca nesse assunto. E ficam discutindo. Eu não estou dando bronca na igreja, por favor. A única pessoa que pode exortar a igreja é o pastor Hermínio. Os pastores auxiliares, pastor visitante não exorta a igreja. Mas eu quero que se pare para pensar. Que se ele vem para matar, roubar e destruir. Eu, certa vez, no quartel, um menino se matou. Deu um tiro na cabeça. Ele foi na frente, no pátio lá de formaturas, deu um tiro na cabeça, se matou. Era tenente, eu não era crente. Eu não era crente. Passado um tempo, uma semana, aquele menino foi enterrado, começaram a investigação, um inquérito. Descobriram que o menino se matou, que não foi assassinato. Você sabe, você busca evidências. O garoto deixou 5 cartas para o pai, para a mãe, para a namorada, para o comandante da unidade, dizendo que se matou e queria se matar. E aí um garoto, o outro menino ficou endemoniado. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Lá na companhia me chamaram, eu era o comandante. Falei, não sei lidar com esse bicho. E aí chamaram um tenente crente. Ele mandou todo mundo sair, fiquei eu, ele, mais um. E aí ele olhou para o menino endemoniado e começou a ministrar. Em nome de Jesus de Nazaré, o que você está fazendo aí dentro? O espírito imundo, ele não olha nos olhos. Normalmente ele baixa assim, e ele não consegue olhar nos seus olhos. Seus olhos são revestidos de Cristo. Seus olhos são como chama de fogo. Ele vê Jesus, os olhos, né, são luz do mundo. E aí o espírito imundo, ele perguntou assim: quem matou aquele menino lá no pátio de formaturas? Aí eu cutuquei esse tenente, falei assim: não, ninguém matou, já saiu o laudo, ele se matou. Ele, Lobo, fica quieto, cala essa tua boca. Em nome de Jesus de Nazaré, diga, quem foi que matou? Rapaz, o espírito imundo levantou, o menino endemoniado levantou os olhos e falou assim: quem matou ele foi Lúcifer. Lúcifer matou ele. O inimigo vem ensinar a matar, roubar e destruir. Ele convenceu, ele seduziu. Ele traz uma proposta sedutora. Acaba com a tua vida, lança-te daqui abaixo. Você é líder de célula? Você é líder de região? Você é líder nessa igreja aqui? Para de discutir futilidade. Para de resistir ao crescimento. Para de dizer que você não vai conseguir. Para de dizer que o Egito é melhor do que a terra da promessa. Vou te dar uma terra larga, espaçosa, onde você vai crescer, onde você vai multiplicar. Mas tem gente que gosta de ficar no cativeiro. Vocês sabiam que depois de Israel sair do cativeiro, vocês sabiam disso? Teve gente que morreu, porque disse: Moisés, quem te pediu para a gente sair do cativeiro? Eu gostava tanto do Egito, lá nós tínhamos cebolas, alhos e pepinos. Eu prefiro morrer no Egito do que ser livre. Teve gente que falou isso. Sabia que teve tribo de Israel que não entrou na terra da promessa? Vocês sabiam disso? 2,5 tribos não entraram na terra de Israel. Ruben, Gad, metade da tribo de Manassés, não entrou, ficou aquém do Jordão. Sabe o que significa? Significa que você perde a tua identidade como filho. Significa que você fica vulnerável ao ataque dos inimigos. Significa que você deixa de se tornar povo de Deus.
Gente que não quer entrar na terra da promessa, gente que não ama a santidade, gente que acha que a santidade é um peso, gente que acha que o pecado é bom, gente que acha que pode deixar uma porta aberta, fala assim, não, mas se eu quiser pecar eu vou lá e peco. É aquele homem que para de fumar, mas esconde um cigarro atrás da roupa, é o homem que para de beber e joga todas as garrafas de cachaça fora, mas esconde uma. É o homem que fala assim, eu não vou trair mais minha esposa. A mulher que diz, eu não vou trair mais meu marido, mas ela mantém o número do telefone, a conta do Facebook e o número do WhatsApp, para quem sabe um dia eu preciso, eu vou lá e acerto com ele. É gente que ama o pecado. É gente que ama a escravidão. E aqui vem propostas do inimigo, sirva a Deus, mas nunca saia do cativeiro. Chamou o faraó, Moisés e Arão e disse, ide oferecer sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque oferecemos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis perante aos egípcios. Eis que ofereceremos tais sacrifícios perante os seus olhos, e eles não nos apedrejarão eles. Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. O inimigo diz assim, sirva a Deus, mas continue no pecado. Você pode ser evangélico, mas continue vivendo aquela vidinha sua, que ninguém vai saber. Propostas ocultas, sirva a Deus, não mude de vida. Seja uma boa pessoa, mas nunca se arrependa. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, pastor. Você já viu gente falar isso? Você já viu gente dizer isso? É gente cativa. Não deixe suas impurezas. Não abandone seus maus hábitos, seus vícios, seus costumes e pecados. Vá à igreja, mas não faça parte de uma célula. Mas também peque à vontade, porque você não é de ferro. Não, posso ser pastor, eu já fui na igreja domingo. Eu fiz até um seminário que minha esposa me chamou no sábado. Fiz um seminário de libertação, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Amanhã eu encontro com os amigos para beber, para fumar, para fazer bagunça. Aproveite a vida, pois não importa o jeito que você vive, Deus olha o coração. Essa é a maior mentira que tem. Quer ver uma mentira? Você quer ver uma falsidade dentro da teologia? Existe pecadinho e pecadão, gente? Existe? Existe, eu estou dizendo que existe. Existe. E Jesus diz, o Filho do Homem vai como está escrito, mas ai daquele pelo qual ele vai, esse tem pecado maior. Você pensa que não tem pecadão? Você acha que eu dar um tapa na cara desse menino é a mesma coisa de eu dar um tiro nele? Acha? Olha para mim, querido. O salário do pecado é morte mesmo. Algo vai morrer na sua vida. E eu falo assim com tanta vontade, porque eu vejo muitos jovens aqui. Vocês podem escolher caminhos que não te levem para dentro de cativeiros que vocês nunca vão conseguir sair. Hoje de manhã eu falei sobre honra, sobre obediência, sobre viver em submissão. A submissão, a obediência é melhor que a gordura de carneiros. Ele está falando que é um prato que dá para a sua vida sabor. A ideia que você tem é que se eu for obedecer, se eu viver debaixo da autoridade do meu pai, do meu pastor, do meu líder, do meu chefe, eu vou perder alguma coisa, como se Deus sonegasse o direito de eu ser feliz, como Deus impedisse a mim de eu ser feliz, se eu ficar debaixo olha querido, a obediência, a submissão à autoridade, produz fruto de vida eterna. Número 2, saia do cativeiro, mas volte sempre. Então disse o Faraó, deixar-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus no deserto, somente que, saindo, diga, não vades muito longe. Ora por mim também. É um bandido, ele é um miserável. Satanás, gente, a palavra chama ele de desgraçado. Sabe o que significa desgraçado? Sem perdão, sem graça, sem favor de Deus.
Propostas: você pode ser crente, mas nada de radicalismo. Você não vai ser fanático, não vai virar esses crentes que botam a Bíblia debaixo do braço, não vai se tornar um fanático, não. Não vão deixar fazer lavagem cerebral na sua cabeça. Não vai deixar aquele pastor dominar governar a sua vida. Adora a Deus, mas não vai muito longe com isso, não vai virar pastor. Não vai abrir uma célula na sua casa. Vou abrir lá, vou ser um lar hospedeiro. Não se dedique, não se consagre, as suas prioridades são maiores do que a vontade de Deus. Você pode orar e ler a Bíblia na igreja, mas em casa é um exagero. E no culto tudo bem, mas e na célula frequentar Tadel, gente? Aí já é demais. O homem de Deus diz: primeiro Deus e depois eu, não é isso? Satanás tem uma outra proposta para você. Primeiro eu e depois, se der, Deus. Ele sempre faz isso com a gente. Ele quer que você volte, que você deixe uma porta aberta para que você volte para o pecado. O pecado é uma porta que você entra e você fala assim: eu posso entrar e sair. Pergunta para alguém que fumou. Pergunta para uma pessoa que foi viciada em bebida. É só um trago. Gente, eu fumei por 10 anos da minha vida. Eu fumei por 10 anos da minha vida. Eu fumei até o dia da minha conversão. E eu falava: eu paro a hora que eu quiser. Até que um dia alguém falou: então para agora, eu quero que você fique aí uma semana sem fumar. Ele: não quero. Na verdade, eu não podia mais parar. Porque a liberdade vem apenas quando Cristo te liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pega a história de gente que para e volta, para e volta, para e volta. Ele nunca foi liberto. Por quê? Porque ele anda, mas ele não vai muito longe. Número 3, vai embora. Mas deixa sua família fora disso. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó, e este lhes disse: servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são que há de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: não há de ser assim, e somente vós os homens servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Proposta de Satanás: sirva a Deus, mas não se empenhe a ensinar seus filhos. Não fale de Deus para o seu cônjuge. Ah, pastor, eu não falo para o meu marido, porque senão ele fica muito zangado. Eu não falo para minha esposa: pastor, você quer ver uma coisa interessante aqui? Olha que coisa interessante. Olha como é que a figura da autoridade sacerdotal masculina é poderosa. Você, mulher, há sobre a mulher um juízo de Deus, por causa do pecado do Éden. O teu desejo será para o homem, disse o Senhor. Para cada 100 crianças que se envolvem na igreja, 2 famílias se envolvem junto com a igreja. Cada 100 crianças, só 2 famílias se envolvem com ela. Essa pesquisa está no livro Homens Além do Churrasco e do Futebol. Eu recomendo esse livro para você que quer começar um ministério de homem na sua igreja. Para cada 100 crianças, só 2 famílias se envolvem com ela. Para cada 100 mulheres, 17 famílias se envolvem junto com ela. Pasme, para cada 100 homens que se envolvem na igreja, para cada 100 homens que se envolvem na igreja, 94 famílias se envolvem com ele. Sabia disso? Eu não conheço a igreja, vou fazer um teste aqui agora. Quem aqui é homem, é casado, vou repetir, você é crente, você foi batizado na igreja, você é homem, você é casado, você é crente, homem e casado. Quem é aqui que é crente, homem e casado e não tem ninguém da sua família envolvido na igreja? Levanta a mão. Nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Porque a figura do sacerdócio masculino é uma figura de autoridade.
autoridade de Deus para benefício da família. Vá à igreja, deixe seus filhos dormindo em casa. Seja um bom cristão, mas não exija compromisso de seus filhos com Deus e com a igreja. Deixe seus filhos crescerem no mundo, e depois na fase adulta eles se arrependerão. Olha, gente, eu conheço um homem, eu insisti na vida desse homem. Ele pegava os filhos dele, ele estava na igreja, e ele sempre queria a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção para o meu trabalho, eu quero prosperar financeiramente. Os filhos dele, quando chega numa certa idade, você pergunta assim, por que você não foi batizado ainda? Gente, tem uma hora que você tem que tomar a decisão. E o filho não queria ser batizado. E ele não deixava nem a gente falar com isso com o menino. Deixa o menino que ele tem que aproveitar a vida. Ele pegava o filho no carnaval. A gente ia para retiro espiritual. Ele levava o garoto para o carnaval em outro estado, ia para Minas Gerais. Passar carnaval numa cidade lá. Gente, pois o filho dele se desviou de um jeito, que até droga está usando. Você vai em cadeia pública, o que tem de filho de crente lá, a loucura. Você entra dentro de os piores traficantes, são filhos de crente, desviados. Você sabia disso? Você sabia disso, querido? Satanás, ele dá uma atenção especial para você, querido, para o seu filho. Você pega o garoto, leva ele de madrugada para a festinha, para a festa de 15 anos, no sábado, no domingo ele não pode vir para a igreja. Você pega o menino e leva ele para tudo que é lugar, não pode vir no Tadel, não pode estar, não, estou muito cansado para levar meu filho na célula, estou muito cansado para levar meu filho na igreja. Ele tem que descansar, tadinho, estudou a semana inteira, pastor, está fazendo vestibular, está estudando no cursinho, está fazendo faculdade. Se você não envolver sua família nisso, e o responsável é você. Eu me converti e aprendi um pouquinho sobre jejum. Eu não parei de jejuar até minha mulher se converter. Gente, pensa um homem que eu dormia 2, 3 horas de noite, ela saía em casa, no amor, querido. Você não teve briga? Você não ganha ninguém briga, não. Ela em casa, acendia a vela, fazia despacho. Não estou falando a verdade. Acendia incenso, dava banho de rosa na minha filha. Ela ia dormir cantando ponto de macumba. Sabe o que é ponto de macumba? É um tipo de um louvor para um diabo, para um demônio. E eu ficava lá. Eu amei minha mulher. Nunca lavei tanta louça na minha vida. Gente, a gente não tinha ninguém para ajudar a gente. Eu passava as calças dela naquele tempo. Era calça com vinco. Ela tinha uma calça que tinha 7 vincos de cada lado. Ela chegava em casa, Natália com banho tomado, jantada, com mamadeira, com a mesa posta. Você ganha as pessoas é com amor. Mas de madrugada, quando ela dormia, eu falava, aqui não. Eu levantava para orar. Eu jejuei como eu nunca jejuei na minha vida. Me converti em novembro, dezembro, janeiro, em fevereiro minha mulher já me dava paz do Senhor antes de dormir. Paz do Senhor, irmão. Olha, querido, vou falar uma coisa para você. Para de reclamar e ora. Mas a gente é muito batista, pastor. Vamos dar um estudo bíblico. Ora, querido, ora. Deus faz mais em 10 minutos de oração do que em 10 horas de pregação. Começa a se mover em fé. Começa a olhar com os olhos de Cristo para as pessoas. Não deixe sua família fora disso. Vai embora, mas continue a financiar as trevas. Então o faraó chamou Moisés e disse, ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão com você. Ou seja, quer desestabilizar o culto. Sirva a Deus, leva a sua família, seja intenso, mas deixe o dinheiro fora disso. Não seja dizimista, não oferte, não sirva a Deus com seus bens, nada de fidelidade, sirva a Deus, mas roube a Deus. Não fale, não aprenda sobre dinheiro e continue cativo nas finanças, seja escravo do crédito, dos juros, do consumo desnecessário. Olha o que eu vou dizer para você, o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. E se você organiza sua vida em volta do dinheiro,
Você faz amizade com o irmão, não porque ele é teu irmão, mas porque é networking. Quem sabe ele me chama para trabalhar na empresa dele. Quem sabe Deus move o coração dele para ele me dar uma oferta. Quem manda na tua vida é mamon, se você pensa assim. Gente que imagina assim, meu sonho de consumo é ganhar na loteria e não trabalhar nunca mais. É, mamon que manda em você. É gente que não entende que dinheiro é algo espiritual. É gente que fala que pastor é ladrão. Não, eu não. Eu não sou ladrão. Você não me conhece. Igreja Batista? Igreja Batista, pastor não vê nem o cheiro do dinheiro. Quem resolve questão de dinheiro é o tesoureiro, a tesouraria, é o pastor presidente, é a assembleia. Não sei como é que é aqui, mas lá a assembleia vota salário. Quando você está dedicando dinheiro ao Senhor, querido, você não está trazendo dinheiro para a igreja nem para o pastor. Você está entregando sacrifício no altar. Uma pobre viúva entrega 2 moedas. Jesus diz, olha, eu vi, ela entregou mais. Tem muita gente miserável dizendo assim, eu estou entregando a oferta da viúva. Não está não. Você está sonegando. Você está trazendo para você maldição. Porque a Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoados vós, porque me roubais a mim, o Senhor dos Exércitos. Então você é livre de tudo, mas não é livre do dinheiro. E se eu pego, e se você não tiver com uma enfermidade grave na sua vida ou na sua casa, sabe qual é o primeiro pedido que você tem para Deus? Dinheiro. É o teu Deus. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir a Deus e a mamon. Você vai amar um e vai odiar o outro. Você vai ser leal. É questão de lealdade. Você vai ser leal a um e desleal ao outro. Você vai odiar um, você vai amar o outro. Táticas ocultas. Permaneça no pecado. Continue cansado num trabalho improdutivo. Deixa eu contar uma para vocês aqui, essa é linda. Fui pregar numa igreja em Santa Catarina, numa cidade, e fui conversar com uma família, com um casal. Escuta essa história. O moço morava em Santa Catarina, aí tinha que pegar o carro, não sei quantas horas, para chegar no aeroporto em Florianópolis, para ir para São Paulo. Ele passava a semana inteira em São Paulo. E quando na sexta-feira à noite, ou no sábado de manhã, ele voltava para a sua cidade, e ficava então sexta, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e às vezes sábado no seu trabalho. Isso já estava durando 3 anos. 3 anos. Ele falou, pastor, eu não aguento mais. Eu estou a ponto de fazer uma besteira. Eu não aguento mais sustentar o luxo da minha casa. Eu estou a ponto de arrumar uma mulher em São Paulo. Meus amigos saem. E eles saem, eles voltam falando para a gente mora num flat, porque fiz isso, porque fiz aquilo. Pastor, qualquer hora eu vou cair. A mulher dele do lado dele. Eu estou vendo aquele homem fraquejar. Eu estou vendo que a mente dele já está sendo bombardeada. Aí eu olho para a esposa dele e pergunto, e a senhora? O que a senhora acha disso? Eu falei assim, ó pastor, o que eu acho disso não interessa. O que interessa é que meus filhos não estudem em colégio público. A senhora está querendo me dizer que a senhora não se importa que ele tenha uma amante, contanto que o dinheiro esteja aqui? É isso mesmo. Há um cativeiro aí, sim ou não, gente? Falsa espiritualidade, superficialidade, mornidão, frieza espiritual, aprisionamentos em vícios e pecados, família dividida e cativa. Quais são as desculpas que nós damos? Olha as desculpas que Moisés vai dar. Eu não tenho identidade. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? A primeira coisa que nós vimos que Satanás rouba, o que é? A nossa identidade. Ele fala para Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, transforma essa pedra em pão. Peraí, no capítulo anterior Deus já havia dito o quê? Esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, ele reafirma a sua identidade o tempo todo. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, e antes de Abraão eu sou.
Satanás duvida da tua identidade. E pior do que isso, ele diz que você é aquilo que você não é. Só que em 1 João capítulo 3 diz que nós somos filhos de Deus. Essas coisas vos escrevi para que saibais que sois filho de Deus, e ainda há de ser manifesto o que haver de ser. Sabe quem eu sou? Sou sal da terra, sou luz do mundo, sou filho de Deus, eu nasci em santidade e justiça, eu vivo para a glória de Deus, eu sou aquele que Jesus mandou para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar cativos, e você também é. Mas o inimigo rouba a identidade, o inimigo tira a autoridade. Mas eu não tenho autoridade, vão querer saber o nome do Deus que me enviou, eu sei, e o que eu direi para eles? Gente, não duvide da Bíblia. Se a Bíblia diz para vocês que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, você já recebeu ela. Não dependa do pastor, não chame o pastor. Se sua mãe está doente, se seu filho está doente, não chame o pastor, é você. Pastor, eu queria tanto orar por alguém para ver um milagre, querido, você não consegue orar nem pelo gripado, pelo resfriado. Você não ora por quem está na sua casa. Pastor, por que eu não vejo milagre na igreja? Porque é um monte de gente que diz que é crente, mas na verdade é incrédulo. São crentes teóricos e ateus na prática. Na hora de orar não quer orar. Na hora de ir lá e repreender o espírito imundo tem medo. Eles não crerão. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, querido, entenda isso. Jesus disse o seguinte: se chamaram a mim de Beelzebu, do que vocês acham que vão chamar vocês? Você acha que é todo mundo que crê em mim? Eu castigo a igreja um fim de semana inteiro. Sabe quantos versículos nós já lemos hoje aqui? Mais de 300, 400 versículos. E tem gente que ainda sai daqui duvidando. Tem? Eu acho que não é meio assim não, pastor. Se o Espírito de Deus não te convence, quem sou eu, querido? Agora, eu vou falar uma coisa para você, querido. Não vai ter moleza para você no dia do juízo, não. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor. E Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Gente que fala mal. Gente, vou dar um exemplo: fala mal do papai, fala mal do irmão, fala mal do pastor. Você acha que isso fica barato? Olha, de toda palavra frívola que sai da boca do homem, ele dará conta no dia do juízo. Isso é sério. Isso é grave. Você sabe por que Deus tem umas coisas na Bíblia que você não entende? Você vê lá em Lucas, Deus manda um anjo aparecer para Zacarias, marido de Isabel, parenta de Maria. Ele vai anunciar a vinda de João Batista. O anjo aparece. Escuta como é que o coração do homem é duro. Um anjo aparece. Gente, se um anjo aparece para mim, eu acho que eu me borro todo. Porque quando o anjo aparece na Bíblia, gente, João cai como morto, Pedro desfalece. Quando o anjo, a única pessoa que eu vejo enfrentar anjo na Bíblia é Josué. Ele viu o anjo do Senhor, desembaiou a espada e falou: tu é dos nossos ou tu é dos inimigos? Ele gostava tanto de brigar que ele foi para cima do anjo. Não sou nem de você nem dele, eu sou do príncipe do exército de Israel. Quando a gente fala sobre isso, gente, você tem que entender que existe uma natureza do pecado que não quer que a gente semeie a vida eterna na vida um do outro. Você tem que entender que sua mente, se você não deixar a palavra de Deus ser palavra de Deus na sua mente, na sua vida, você vai continuar mendigando migalha que cai da mesa como um cachorro. É filho de cananita, é filho de cão. Quando Jesus, gente, tem uma mesa farta para te dar. Não é meu ministério. Quem falou que isso é ministério? Quem foi que disse para você que expulsar demônio é ministério?
Quem foi que te contou que isso é dom? Onde está escrito isso? Isso é um sinal que segue quem crê. Esse é um sinal, gente, que segue quem crê. Em meu nome falarão novas línguas. Pastor, não toca nesse assunto não. Esse é assunto difícil, hein? Falar novas línguas é difícil aqui no nosso meio. Então arranca isso da Bíblia. Arranca da Bíblia. Vamos ignorar isso. Vamos ignorar o dom de Deus. Vamos ignorar o dom do Espírito. Vamos dizer, não, isso foi lá para trás, não é para hoje. Como? Como quando vier aquele que é perfeito. O que é perfeito já veio, gente? Já veio? Não é, meu menino? Isso são tudo desculpas evangélicas. Agora, vivendo com a autoridade de Deus, o Senhor disse a Moisés, veja, eu gosto tanto desse versículo, eu faço você como um Deus para Faraó. O que é um Deus, gente? É alguém que tem domínio, que tem governo. Eu faço você. Você não está entendendo o que Deus está falando? Ele está dizendo isso para você, para mim. Quando eu entro num conflito, num combate espiritual, essa palavra está aqui dentro do meu coração, entrou no meu sangue, entrou na minha pele, entrou nos meus ossos. Tem uma versão que diz, eu te dou a minha autoridade. Eu faço você como um Deus para Faraó, você falará tudo que eu mandar. O seu irmão Arão falará ao Faraó para que ele deixe os filhos de Israel partir de sua terra. Desse modo os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão em cima do Egito e fizer os filhos de Israel sair do meio deles. É um sinal para quem crê. E Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão, e enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. A autoridade de Deus, gente, para o libertador, é o que vem de Deus. E todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, que isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer? Gente, quem dá autoridade para a gente é o autor. Autoridade vem de autor. O autor te deu autoridade. É como se publicasse no Diário Oficial da União que você é o novo comandante do quartel do bombeiro, que você é o novo comandante da polícia militar. A partir de agora quem manda aqui sou eu. Quando Jesus diz assim, ó, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, antes de mim não houve, e nem haverá jamais, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que ele está falando? Aqui quem manda sou eu. Lázaro, vem para fora. Sabe por que ele fala Lázaro, vem para fora? Porque ele só falar assim, vem para fora, vêm todos os mortos, vinham juntos. A turma está chorando, ele chora. Gente, a emoção às vezes toma conta da vida da gente. Chora. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Veja como ele o amava. Só que daqui a pouco ele recobrou em si. Ele falou assim, que conversa é essa? Aqui quem manda sou eu. Eu sou o Deus da vida. Eu sou o rei da eternidade. Eu sou o verbo da vida. Lázaro, vem para fora, eu tenho a chave da morte e do inferno. A chave é metáfora de autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Quando ele fala isso para a gente, ele está dizendo o seguinte: sob essa rocha eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Eis que vos dou a chave. Diga chave. Chave do reino dos céus. Que se ligar na terra vai ser ligado no céu. Que você liga na terra, mexe com o céu, afeta o céu, toca no céu, toca no mundo espiritual, querido. Chave do reino, ele está te dando autoridade. Por que eu tenho autoridade e você não tem? Por quê? Por que você acredita? Porque a gente vê lá acreditando, o pastor vai lá e expulsa o demônio, não é isso? Por que você não crê do mesmo jeito que você pode curar o enfermo? Por quê? Coração batista, mas não é coração do reino. Desculpa, querido, eu sou batista também, mas a gente tem que quebrar isso. A gente tem que quebrar essa serpente de bronze, essa neustã. Enquanto você não quebra essa religiosidade, você vai continuar sendo o quê? O povo da igreja que senta para ouvir sermão.
que você faz na igreja? Eu fui lá sentar para ouvir um sermão. Eu vou ficar decepcionado, pastor Pandino, se amanhã depois eu ouvir alguém falar assim, não, fui lá, ouvi, foi muito legal. Querido, bota a mão na cabeça de quem está perto de você e abençoa ele. Para de ser somente ouvinte, vai ser praticante da palavra. Para de ser mais um aqui no meio da multidão. Começa a ser mais um em favor do reino. Porque aquele que comigo não ajunta, que você espalha. Eu estou impressionado, gente. Quem fala mal de igreja é gente da igreja. Quem fala mal de pastor é gente da igreja. Gente publicando no Facebook escândalo. Que houve um escândalo, chora pelo escândalo, pelo aquele que cometeu o escândalo. Chora. Gente que em vez de fazer, vamos junto, vamos caminhar, anda para trás. Envenena o povo de Deus. Querido, você que fala mal de crente, olha para mim, pode ser qualquer crente. Você pode discordar dele. Você que fala mal de crente, você está fazendo um ótimo trabalho para o diabo, para Satanás. Você pecou contra mim, eu pequei contra você, querido. Você vem aqui falar comigo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ele e ti só. Mateus 18, entre eu pequei contra o Senhor. Eu vou lá, o Senhor pecou contra mim, sabia? Sabia que aquilo que você falou para mim, que você falou de mim pelas minhas costas, sabia aquilo que você fez contra mim, sabia que aquilo me magoou, me feriu? E ele fala, pastor, me perdoa, eu estava com a cabeça louca, eu não sabia o que estava falando, você me perdoa, eu te perdoo, então vamos caminhar junto. Mas não, é uma turma, gente, que gosta do cativeiro, que não quer se multiplicar, que gosta da opressão. A sua vida pode prosperar. Você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite, querido? Você consegue entender isso? Que a sua vida pode mudar, que a sua vida pode crescer, que você pode sair desse calabouço que te meteram, que você nasceu dentro dele. E Centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra, diga uma palavra. Diga uma palavra. Querido, você tem que dizer, tem que sair da tua boca, porque com o coração se crê, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Você precisa falar isso. Sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a ele vai, e ele, e a outro vem, e ele, e ao meu criado faz isso, e ele, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião, vai, uma palavra só, e como Cristo seja feito, naquela mesma hora o seu criado sarou. Sabe por que as coisas não acontecem na vida da gente? Porque a gente não quer falar. Poderão reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor, tu sabes uma vírgula, profetiza, ossos se juntem um ao outro, e a pele e a carne e o músculo. Tu sol, para em Gibeão, tu lua detém-se no vale de Ajalon, e o tempo parou. Cala-te vento, quieta-te mar, e se fez bonança. Tudo que você fala, que vai cumprir, em teu favor ou em teu desfavor. Tudo que você profetiza, vai atingir um lugar. Quando você fala, gente, com autoridade, a tua autoridade tem uma frequência de eternidade. Não vai morrer ali, vai seguir um destino. Se você aprender a abençoar sua família e seus filhos, eles vão crescer abençoados. Sua família vai crescer abençoada. Você já viu gente que só fala mal? Eu acabo de pregar uma mensagem, e alguém pastora por mim. Eu falei, por quê? Porque minha família é péssima. Eu acabei de falar uma coisa, ele fala outra. Ora pelo meu cônjuge, por quê? Porque ele não vale nada, pastor. Eu estou desconfiado que quem não vale nada é você. Você tem que aprender a falar, a comunicar, a dizer vai. Você não está dando ordem para Deus, não. Isso é tolice. Você está dando ordem para uma circunstância. E espera cumprir. Eu ia falar um pouquinho, vou falar rapidamente. São 10 horas, eu vou deixar isso para outro dia. Eu vou parar aqui. Eu ia falar sobre cada uma das pragas, eu vou orar com vocês agora. Tá bom?
Cada uma das pragas do Egito, eu vou passar rapidamente então aqui, 2 minutinhos, tá bom? Para você entender o que Deus estava julgando, como é que Deus usou Moisés, para você entender, sabe o quê? Que a autoridade que você tem pode julgar o inimigo, pode condenar, pode destruir, pode anular o cativeiro. Rapidinho. A impotência dos demônios, cuidado com as alianças. As águas do rio se tornaram em sangue. Quando Moisés transforma ela em sangue, ele está dizendo o seguinte: esse povo, gente, ele tem uma aliança com a morte, com o Nilo. Ele aniquila o poder da aliança dele com as trevas. Você pode falar o seguinte: mas meu marido, minha esposa, meu filho fez um pacto no terreiro, fez um pacto com o demônio. Não interessa. Deus transforma a água suja em sangue. O mesmo Deus que transforma a água do Nilo em sangue, transformou a água da purificação em vinho e trouxe vida naquele casamento. Cuidado com a sua boca. Subiram rãs e cobriram a terra do Egito. O que é boca, gente? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Cuidado com aquilo que você profetiza errado. Cuidado com as palavras que você lança contra a tua própria vida, gente que se auto-amaldiçoa. Cuidado com a imundície. Estende a tua vara, fere o pó da terra, que se torna em piolos. O Senhor disse à serpente: maldita és, e pó comerá todos os dias de sua vida. O diabo, olha para mim, se alimenta de pó da terra. O diabo se alimenta de pecado. Se não tem pecado, não tem iniquidade, não tem cativeiro. 4, mosca, cuidado com a ferida. Falamos sobre isso ontem, sobre Baal-zebub. O Senhor fez assim, vieram enxames de moscas, e a terra foi corrompida desses enxames. Cuidado com aquilo que você guarda no seu coração, que você não perdoa e não é perdoado. Número 5, peste, cuidado com a dureza do coração. Veio pestilência gravíssima. Acaso não sabes que ainda o Egito está arruinado? É gente que sabe que a vida está arruinada e não quer mudar de vida, não muda de posição. Eu vou ficar, a dura cerviz é aquela pessoa que não se dobra diante de Deus. Deus está falando assim: vem cá, filho, eu quero mudar a sua vida. Ele: não. Você vai continuar, sabe aonde? No cativeiro, então. Número 6, úlceras, cuidado com a idolatria. Pastor, mas eu não sou idólatra. O coração do homem é idólatra. Idolatramos convenções, idolatramos igrejas, idolatramos pastores, idolatramos nossos mestres, idolatramos pessoas que nós amamos. Cuidado. Deus vai mandar, sabe o quê? Você matar teu Isaac. Se Deus desconfiar que você ama mais Isaac do que ele vai mandar você entregar esse Isaac. Se Deus desconfiar, querido, que você é capaz de trocar ele por qualquer coisa, ele toma isso de você, para o teu próprio bem. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, abriram-se úlceras malignas, dolorosas daqueles que tinham a marca da besta, e adoravam a sua imagem. Cuidado com o juízo de Deus, fogo. O Senhor deu trovões, saraiva e fogo corria pela terra. Portanto, um dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que as julga. Deus, querido, é Pai de amor, mas é fogo consumidor. Não fique imaginando que você vai permanecer no pecado a vida inteira, e que Deus não está vendo. Ei, Deus está vendo. Se arrependa. Se arrependa enquanto é tempo. Você está deixando Dalila amarrar tuas tranças. Você está brincando de pecar. Você está brincando de ser derrotado. Você vai arrumar uma gravidez indesejada. Você vai arrumar uma falência. Você vai destruir tua família. Querido, você vai acabar com o teu ministério. Você vai acabar com sua vida. Cuidado com o fogo. Porque Deus, Ele queima a escória, viu? 8, cuidado com as riquezas de Mamon. O Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental, pela manhã havia trazido os gafanhotos. Devoraram tudo, todos os frutos das árvores, não restou nada. Malaquias 3,11
diz, por causa de vós repreenderei o devorador. O gafanhoto é uma figura de Mamon. O gafanhoto, o migrador, o cortador, o destruidor. São figuras do império das trevas quando domina a sua finança. Gente que tem perdas financeiras inexplicáveis. Pastor, perdi tudo de uma hora para outra. Cuidado, querido. 9, trevas. Cuidado com Satanás. Ele vive aonde, gente? Nas trevas espessas. Os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, abandonaram sua própria morada, têm guardado em trevas. Olha, cuidado com o que se esconde. Cuidado com o pecado secreto. Não fique dando para Satanás aquilo que é para ser da luz. Quando os homens amam mais as trevas do que a luz, as suas obras não podem ser manifestas. A sua vida precisa ser transparente, querido. Transparente, sua mulher precisa saber de tudo na sua vida. O seu pai, não tenha medo de mostrar para ele sua conta no Facebook. Porque se você tem medo de contar para alguém quanto você tem no banco, quanto você tem na sua vida, como é que são os seus arquivos, você esconde arquivo. Olha, uma hora Satanás vai usar isso contra você. Vai. Davi achou que estava tudo resolvido. A moça engravidou. O Urias estava morto. Ele falou, ufa. Resolveu. Resolveu, gente? Ei, resolveu, gente? Último, cuidado com o pecado. O golpe final do cordeiro é a morte. Ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiver, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Jesus, que é a única saída para a gente. Amém? Vamos orar. Eu sei que eu avancei um pouquinho aqui da hora, mas eu quero orar com você. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus de Nazaré. Quero fazer um convite para você. O Ministério de Louvor pode subir para tocar um piano bem suave aqui, enquanto a gente ministra. Deus falou contigo, querido? Se falou, levanta a mão e diz amém. Deus te ensinou algo aqui. Deus te chamou para um lugar de responsabilidade. Chamou. Agora Deus também te chamou para um lugar de pureza e limpeza, não chamou? Amém. Vamos orar? Quero convidar você para você sair do seu lugar. Você pode vir aqui à frente? Eu quero convidar o Ministério de Intercessão, primeiro, para que fique aqui à frente. Todo o Ministério de Intercessão. Na verdade, eu quero todos vocês aqui à frente. Isso, Ministério de Intercessão. Pode vir aqui. Obrigado. Isso. Você que está aí, e você que ouviu o Senhor, feche um pouco os seus olhos, querido. Conte para Deus a área da sua vida que você tem que consertar. Ninguém vai saber. É você e Deus. Feche teus olhos e diz assim: Deus, eu tenho uma área na minha vida que está exposta. O mundo espiritual sabe, mas eu estou preso aqui nesse cativeiro, tomando chibatada. Mas hoje eu quero sair desse lugar. Todos nós, gente, todo ser humano, essa história de Israel é na verdade a nossa própria história. A história de Moisés, querido, é a minha história, é a sua história. Não adianta você querer dizer assim, não, eu estou livre disso. Não está. Não está. Agora você pode escolher viver e continuar vivendo na tristeza, debaixo do chicote, ou viver livre. Você quer sair do calabouço hoje? Quer sair? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, todos vocês. Vamos todo mundo vir aqui, vem aqui, dá um passo, pode vir aqui, todos vocês. Eu vou pedir para que vocês venham o mais à frente possível, tá? O mais à frente possível, pode vir.